Arrependimento. Você tem dificuldade de pedir perdão, de pedir desculpas. Quando você erra com as pessoas que ama, com sua mulher, com seu marido, você demora a reconhecer o seu erro e às vezes quando reconhece, você tem muita dificuldade de ir lá e assumir o seu erro, mostrar que está arrependido. Eu trago para você hoje uma palavra inspirada pelo Senhor sobre arrependimento. O perdão que pode proporcionar um renovo no seu casamento. Nós sabemos que quando uma pessoa está ressentida, mesmo que ela não diga, estou ferida, estou magoada, estou aborrecida, ainda que ela não expresse verbalmente, mas dá sinais. As suas emoções, o seu comportamento, a sua forma de agir, de olhar, ela dá sinais. Se você estiver ressentido com alguém ou estiver ferido, magoado, eu quero te dar uma dica. Expresse o seu sentimento, verbalize o seu sentimento. É muito melhor do que ficar acumulando, quem sabe até desenvolvendo uma raiz de amargura, sem conseguir se comunicar direito, olhar nos olhos. Não fique aí parado ou parada esperando que o outro reconheça o erro. Às vezes a pessoa que feriu nem percebeu que feriu, ou se percebeu, muitos acreditam que o tempo cura. Mas nós sabemos que é preciso mais do que tempo, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Eu trago para você essa palavra que é inspirada pelo Senhor sobre arrependimento, sobre perdão, que pode proporcionar um renovo no seu casamento, uma mudança em suas atitudes. Sabemos que um bom casamento ele é construído e que a falta de conhecimento, a palavra de Deus já disse, a falta de conhecimento faz muitos, inclusive os filhos e filhas do Senhor, perecerem, se perderem. Fica aqui comigo. Vamos refletir sobre arrependimento, sobre cura e sobre perdão. A primeira orientação que eu faço aqui é: faça uma autoanálise. Não fique esperando que outra pessoa te diga o que você deve fazer. Analise o seu temperamento, analise a sua forma de agir. Que você ouça essa mensagem olhando para dentro, olhando para você mesmo. E começo perguntando: se você tem dificuldade de pedir desculpas, de pedir perdão, o que te impede? Vergonha? O que te impede de reconhecer o seu erro? Você não consegue perceber quando erra? Você não consegue sentir arrependimento quando percebe que magoou, que feriu a outra pessoa? Eu quero te dizer que essas dificuldades, essa falta de posicionamento, de repente essa vergonha, pode estar destruindo a sua família, pode estar destruindo o seu casamento, pode estar esfriando o amor do seu cônjuge por você. A falta de arrependimento pode indicar dureza no seu coração e no meu. Pode indicar insensibilidade, falta de empatia. Indica que você não se incomoda em ferir o outro, não se importa. Olha como isso é grave. Que amor é esse? Que repete o mesmo erro, que fere com intenção. Arrependa-se. Não se trata do que você sente, mas do que o outro sente, do que você está provocando na sua mulher, ou no seu marido, ou nos seus filhos.
Não pedir perdão, não pedir desculpas, não demonstrar arrependimento, não se sentir mal por causa da tristeza do outro, pode indicar orgulho. O orgulho é terrível e tem um poder grandioso de destruição. Para alguns homens e mulheres é uma humilhação pedir desculpas. Isso indica orgulho. São pessoas que têm dificuldade em admitir as suas fraquezas. Têm dificuldade em admitir que errou. Por isso, elas insistem e cometem os mesmos erros, mesmo quando está prejudicando o seu casamento, o seu relacionamento e as pessoas que amam. A dificuldade de se arrepender, de pedir perdão, de pedir desculpas, de mostrar arrependimento, indica também falta de cuidado. É isso. O amor, ele é demonstrado, ele é experimentado nos cuidados que temos um com o outro. Você sabia disso? Que os pequenos cuidados revelam amor? Quando você não se importa com o que provocou de mal no outro, quando você fere, isso indica uma falta de cuidado com os sentimentos do outro. Eu quero te dizer que no casamento, você e eu, todas as pessoas que assumiram o compromisso de se casar com alguém têm responsabilidade com os sentimentos dessa pessoa, com a integridade física, com o psicológico, com a saúde emocional dessa pessoa. Então, quando você erra, quando você fere, magoa, quando você humilha, quando você faz algo que você sabe que sua mulher, que seu marido odeia, detesta, você não está tendo cuidado com ele ou com ela, nem com seu casamento. Talvez a sua dificuldade seja por causa da criação. Não foi ensinado, não presenciou, não ouviu com frequência seus pais pedindo desculpas, reconhecendo o erro. Por isso não vê isso como necessário. Não foi algo que você vivenciou. Mas eu quero te dizer que isso é muito importante, sim. E se você, por algum desses motivos, não fazia isso, ou outro motivo, eu quero dizer que nós precisamos mudar. Quando nós somos chamados à atenção, quando nós percebemos que estamos cometendo um erro, que estamos prejudicando a nossa família, nós precisamos nos reposicionar diante de nós mesmos, diante de Deus, diante do nosso cônjuge. Você pode mudar, eu mudei. Eu era uma pessoa ressentida que me ressentia facilmente, tinha dificuldade de perdoar e ainda mais, eu tinha dificuldade de pedir perdão. Ou seja, era uma pessoa dura. E agindo dessa forma, eu não destruí a minha família, mas nós tivemos muitos momentos ruins, distantes, frios, por causa da minha dureza, por causa do meu orgulho, por causa da minha dificuldade de reconhecer que eu estava errada, por causa da minha vergonha de pedir perdão, de pedir desculpas. Eu mudei. Você também pode mudar. E acredite, melhorou tanto depois que eu me tornei uma pessoa mais humilde, que passou a observar mais os meus maus comportamentos, os meus maus hábitos, as minhas palavras duras. Talvez a gente precisa aprender, né? Eu aprendi muito. Depois de muitos anos de casada, eu nunca deixei de aprender. Eu quero ter um casamento bom. Eu quero ter um casamento feliz. No que depender de mim, o meu casamento vai ser muito bom.
Então eu decidi mudar. Sempre que eu perceber a necessidade, eu vou mudar. Mas como mudar? Como tirar essa dureza do coração, essa dificuldade, essa vergonha, esse orgulho? Como adquirir esse bom hábito? Pare de negar os seus erros. É uma decisão. Eu quero te dizer que não tem fórmula mágica. Pare de negar os seus erros. Pare de justificar com intenção de se inocentar. Você é o seu advogado que está em constante ação, o tempo todo na defensiva. Pare de se justificar com intenção de ser um inocente, de prevalecer como o certo e até mesmo de se vitimizar. Pare de ser a vítima. De todas as situações você é a vítima. Reconheça seus erros, peça desculpas. Nós precisamos perceber isso. Você erra, a sua mulher, o seu marido erra. Todos nós cometemos erros. A forma como nós encaramos isso, a nossa predisposição a mudar é que vai fazer a diferença. Quando nós nos arrependemos, nós podemos reparar o nosso erro, compensar às vezes, ajudar o outro a liberar perdão. Quando eu reconheço, eu peço desculpas, eu estou dando um passo muito grande, ajudando o meu esposo a me perdoar. É isso. Você sabe, né, que tem pessoas que acham que só deve perdoar quando a pessoa que lhe ofendeu for lá pedir perdão. Se não for pedir perdão, não perdoa. É um entendimento errado. De acordo com a palavra de Deus, é errado mesmo. Mas se isso vai ajudar, se isso vai melhorar o seu relacionamento, por que não pedir desculpas? Me desculpa, meu amor. Eu errei, eu não deveria ter dito isso. Eu agi mal. Eu vou procurar mudar de agora em diante. Por favor, me desculpe, não fique ressentido, não. Eu não queria te ferir. Pode ser muito constrangedor no início, mas cura, restaura. Não é de uma hora para outra que o pedir perdão, o arrependimento vai gerar aquela transformação. Pode ser que o seu cônjuge no início tenha até dificuldade. Meu Deus, quem é esse? Como é que mudou assim? De repente está pedindo desculpas, nunca pediu na vida? As boas mudanças devem acontecer, ainda que cause estranheza em nós e em nossa família. Além de reconhecer os erros e se arrepender e pedir perdão, é preciso mudar de atitude. Não adianta aprender a pedir desculpas, pedir perdão e continuar cometendo os mesmos erros. Daqui a pouco, o seu pedido de desculpas, o seu pedido de perdão não vai ter credibilidade nenhuma. Além de pedir desculpas, mude. Procure deixar esses erros, essas afrontas, essas provocações, essas pirraças, essas repetições de atitudes que causam conflito, mágoa, dor, revolta, tristeza. Mude de atitude, senão será só um ciclo vicioso que gera sofrimento, que gera raiva, que levará o seu cônjuge ao cansaço. E quem sabe até pensar em desistir do casamento. Não espere ter uma emoção, um sentimento que indique arrependimento. Não. É uma decisão. Tanto arrepender-se, às vezes é com a razão mesmo. Você sabe o que é certo e o que é errado. Eu sei. Se eu sei o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, então quando eu fizer algo ruim, eu vou saber que errei. Então eu preciso demonstrar arrependimento. É uma decisão. E essa decisão, para ser genuína, nós precisamos colocá-la diante de Deus. Deus, meu coração é duro. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu tenho dificuldade de me arrepender, de perceber os meus erros. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu quero amar. Eu não quero ferir as pessoas que eu amo constantemente. Me ajude a mudar, a melhorar, a me arrepender. E não se trata de remorso, eu quero te dizer isso.
sentir muito, chora, e aí se vitimiza, faz juramentos, muda só por uns dias e depois volta e faz tudo de novo. O arrependimento verdadeiro gera mudança. Há um esforço em mudar, em deixar de fazer aquilo. O arrependimento indica mudança de rota, mudança de atitude, mudança de hábitos. Meu Deus, fazer diferente do que fazia. Isso depende de um posicionamento. Se trata de vício, você precisa de ajuda. Se tratar de pecados, você precisa se ajoelhar, se entregar ao Senhor, colocar seu coração, suas fraquezas, seus medos, seus pecados diante de Deus. De repente é um vício, é algo que você precisa de ajuda, tem que ter humildade para pedir ajuda quando precisa. Você vai precisar muito de Deus, eu quero te dizer isso. Que uma pessoa que tem orgulho, que tem um coração endurecido, precisa de Deus para nos libertar, para te libertar, para restaurar, para renovar a sua mente, para quebrantar o seu coração. Se arrependa das palavras e atitudes que feriram. Repense a sua atitude. Ele ou ela é o seu amor. É a pessoa que você escolheu para compartilhar a sua vida, para construir uma família. É com essa pessoa que você deve ter os bons momentos, se alegrar, sorrir, abrir o seu coração. Essa pessoa precisa confiar em você. Você não pode se posicionar como um inimigo que está o tempo todo ferindo. Eu quero dizer que a palavra de Deus tem um versículo que eu amo, que ele é muito forte, que está em Provérbios 28:13, que ele diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Confesse os seus pecados, seus erros, as suas falhas, não tenha medo. Seja vulnerável e mude. Peça ajuda ao Senhor. O meu desejo é que esta mensagem leve ao seu coração a esperança, a certeza de que tudo pode ficar bem. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei até que ponto você já feriu, magoou, ofendeu o seu cônjuge, a sua mulher, o seu marido. Mas eu quero dizer que Deus é um Deus que cura, que restaura o seu coração, o coração dos seus filhos, da sua mulher, do seu esposo. Deus é um Deus que restaura, que renova a nossa mente, que nos faz mudar verdadeiramente. Que essa mensagem seja o início de uma mudança, de uma transformação, e que você tenha uma família renovada no amor de Deus, no amor de Cristo, um casamento renovado no amor de Cristo. Se esta mensagem falou ao seu coração, se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe e curte. O Senhor me dá mensagens, palavras que eu creio que tem o poder de restaurar, de transformar vidas. Porque a minha vida, o meu casamento foi transformado, renovado por meio do ensino, de orientação, por meio da palavra de Deus. E por isso eu tenho sede, uma vontade intensa de que outras famílias passem pelo processo que passamos, de sermos orientados e abençoados, transformados pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.